paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde, boa noite já, né? 19 horas, gravado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E um livro que eu estava ansiosíssima para trazer para vocês, dentro da parte da literatura mediúnica de Dona Ivone do Amaral Pereira, Ressurreição e Vida, pelo espírito Leon Tolstói. Gosto muito desse livro, muito mesmo. 6 contos e 2 pequenos romances que mostram a imortalidade do espírito. Nós, né? Os que estamos aqui encarnadinhos. Enfim, para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Pai, pela nossa imortalidade, pelas nossas potências, pensamento, vontade, amor, a nossa capacidade, através do livre-arbítrio, de entrar em sintonia e afinidade com aquilo que a gente gosta, preferencialmente com aquilo que nos faz bem. Gratidão ao Mestre Jesus por nos ensinar o caminho das pedras para a evolução espiritual. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente e conselheira, por nos acolher nos momentos de maior dor. Gratidão a Leon Tolstói e Dona Ivone do Amaral Pereira por essa obra magnífica. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos aprender um pouco mais na noite de hoje. Graças a Deus. Muita paz para todos nós. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Vou virar para cá para não ter propaganda. Vamos lá? Vamos começar falando sobre Leon Tolstói. Pesquisando, o renomado escritor russo, ele escreveu, entre outras obras, Guerra e Paz e o famoso Ana Karenina. Como ele, Leon Tolstói, comunicou-se com a médium espírita brasileira Ivone do Amaral Pereira em 1961, ditando por psicografia as obras Ressurreição e Vida, que a gente vai começar hoje, e Sublimação, publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Através dela, Tolstói transmitiu ensinamentos sobre reencarnação, imortalidade e obsessão, revelando ainda como as mais obras literárias de sua vida anterior lhe causaram remorsos. Primeiro contato em junho com a Dona Ivone de 1961, ele se apresentou a Dona Ivone manifestando seu desejo de escrever por ela. Tolstói explicou que seu desejo de escrever era dificultado por um remorso relacionado a suicídios literários de personagens de seus livros, o Ana Karenina, que também poderiam ter influenciado outros suicídios, pior que influenciaram mesmo. Dona Ivone, uma das encarnações, foi uma. O autor espiritual encontrou em Ivone, que já havia tido uma existência na Rússia,
um meio para se expressar. As obras escritas de forma vibrante, ressurreição e vida e tal, trazem ensinamentos sobre a reencarnação, a imortalidade da alma e a questão da obsessão. Também abordam aspectos do psiquismo humano e a capacidade de sublimação. Então, Leon Nikolaevich Tolstói. Temos, então, ressurreição e vida. Nós vamos ver nesse livro a introdução, a apresentação, e depois o reino de Deus, a lição materna, o sonho de Rafaela, o sonho do Startse, o discípulo anônimo, ressurreição e vida, o paralítico de Kiev, o segredo da felicidade e a conclusão. Na introdução, consta o seguinte: tem alguém me vendo. Hello, que bom que você está me vendo. Espero que goste, eu peço desculpas pelos meus erros. Na introdução, este volume será a contribuição do meu amor às comemorações do centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por Allan Kardec, sob orientação dos espíritos prepostos pelo Senhor para a reeducação da humanidade. Beneficiária que sou desse compêndio admirável, Ivone nos falando, né? Em suas páginas encontrando roteiro generoso para os trabalhos de reabilitação espiritual que me cumpria. A gente viu no finalzinho do livro Leila, filha de Charles, né? Uma outra encarnação de Dona Ivone, como foi o planejamento reencarnatório dela. Tá? Aqui deponho o meu testemunho de respeito e veneração às sábias entidades que o inspiraram e à memória de Allan Kardec, o nobre codificador do Espiritismo. Boa, Kardec não foi chefe de nada. Kardec criou a palavra Espiritismo e Espírita, justamente para fazer a diferença de espiritualismo que já existia. Toda religião que fala que há uma continuidade da vida depois do desencarne é espiritualista. Mas o termo foi criado por Kardec. Tá? Não desconheço, entretanto, a grande responsabilidade que assumo perante Deus e os homens, apresentando este livro ao público e atribuindo sua autoria a uma individualidade das mais eminentes que a Terra tem hospedado em suas sociedades, isto é, ao espírito Leon Tolstói, hospedado. No entanto, eu o faço sem temor, porque tão convencido estou dessa realidade que não vacilo na atitude que tomo. Jamais tive a pretensão de supor que semelhante entidade pudesse vir até mim para ditar um trabalho mediúnico. Não o desejei sequer. Nada pedi, como jamais pedi aos meus amigos espirituais que me honraram com seus ditados literários. Nem mesmo me detinha a pensar em Leão Tolstói. Nunca lera um único livro de sua autoria e de sua importante bagagem literária, eu apenas tinha conhecimento de uma transcrição existente em Os Milagres do Amor, de O.S. Marden, o qual, com palavras próprias, narra o conto Jesus e o Aldeão Russo, daquele escritor. Não obstante, em junho de 1961, por assim dizer, a maior surpresa de minha vida de espírita, quando, durante a noite, notei que uma entidade amiga vinha buscar meu espírito para algo que, no momento, não pude prever. Seguia de boa mente, ou seja, o corpo físico adormecido, e ela saiu fora do corpo físico e foi atrás do espírito que a estava chamando. Seguia de boa mente, presa de encantamento sedutor, irresistível.
Não foi possível recordar integralmente o que se passou então. Que quando ela ia escrever um livro, ela se lembrava de tudo, porque Bezerra de Menezes mostrava para ela o que ia acontecer e tal. Um dos primeiros livros de Bezerra, através dela, foi quando ela deu um ataque de perereca, digamos assim, lá em Minas, 20 e poucos anos, começou a blasfemar no nome de Deus, tarará, tarará. Bezerra a trouxe de Minas Gerais para o Rio Comprido. Oi, Vera Lígia, tudo bem? A trouxe de Minas Gerais para o Rio Comprido. E mostrou a ela, né, uma menina que estava desencarnando, a história pregressa dela, tá, para que ela, Ivone, aprendesse essa lição e passasse para nós também. Então, vamos lá. Lembro-me, porém, com certeza absoluta, que caminhando ao seu lado, me vi tratada com polidez principesca. Educadíssimo, Leon Tolstói. Uma afetividade comovedora. Reconheci na entidade o grande, entre aspas, apóstolo russo, como é chamado. Mas tal coisa, assim em espírito, não me atemorizou, não me surpreendeu, nem sequer me admirou. Tá. Ficou assim. Então tá. Mantive-me naturalmente, como se fôssemos antigos conhecidos. E ele disse: desejava escrever algo ao mundo terreno por seu intermédio. Olha só. Ele não forçou a barra, ele falou que ele desejava escrever. Então, sim, admirei-me, e como que um vago temor sobressaltou-me. Num relance, passou por meu entendimento a dificuldade do feito. Um escritor de tal renome, russo, sem grandes afinidades comigo, pois nem mesmo conhecia uma única obra sua. Ainda se fosse Victor Hugo, que nos é familiar, ou algum outro francês. Ele, porém, prosseguiu. Desejo escrever, mas quero regionalismo russo. Aí complicou. Protestei, sem temor. Não será possível. O regionalismo é sempre difícil, mesmo para o feito mediúnico. Voltar no tempo, escrever alguma coisa com as características do local, a língua falada, para que Divaldo psicografasse os livros de Dona Amélia Rodrigues que falam sobre Jesus, Dona Amélia abriu um telão na frente de Divaldo em 3D. E ele se viu lá dentro, né? A terra das ruas, a roupa das pessoas, o idioma, para que ele pudesse captar ao máximo aquilo que Dona Amélia queria passar para nós. E aí a gente começa a entender por que Dona Ivone está falando isso, né? O regionalismo é sempre difícil, mesmo para o feito mediúnico. Não no seu caso, respondeu docemente, pois saiba que teve uma existência na Rússia. Embora no momento esteja esquecida, encontrei no seu subconsciente o cabedal necessário. Peço-lhe confiança. Olha só onde é que estão armazenadas as nossas encarnações passadas. Aí, quando a gente faz, por motivos sérios, médicos, uma regressão de memória, isso aflora. Peço-lhe confiança. Olha a educação. Ele não chegou. Aí, confia em mim. Qual é? Sou eu. Não. Peço-lhe confiança. Também essa revelação não me admirou. Conheço bastante a revelação espírita para não duvidar da possibilidade de havermos existido em qualquer parte da Terra, ontem ou remotamente.
não tenho maior ou menor simpatia por aqueles países do que por qualquer outro qualquer. Por outro qualquer. A terra toda é grata ao meu coração e eu viveria de boa vontade em qualquer país, segundo creio, não conservando preconceitos contra nenhum deles. Olha, quando eu crescer, vou ser igual a ela. Respondi-lhe após sinceramente: se for da vontade de Deus, meu irmão, então estarei às vossas ordens, com todo o meu coração, pronta às disciplinas necessárias e a qualquer sacrifício. Dai-me, pois, as vossas ordens. Levou-me, então, à sua pátria. Lá foi ela, em espírito, junto com ele, para a Rússia. Vi-me vagando a seu lado pelas ruas de Moscou, a antiga Moscou imperial, da época em que ele próprio viveu. O passado das cidades e tal fica impregnado no fluido cósmico universal e os espíritos conseguem acessar, tá? Em São Petersburgo e várias outras cidades cujos nomes me são desconhecidas, pelas aldeias e lugarejos. Mostrou-me e explicou-me 1000 coisas de que não conservei lembrança. Fez-me examinar indumentárias masculinas trajadas por personagens que se encontravam sempre à mão. Mostrava-me as mangas e punhos de blusas masculinas, botas, tipos de calçados, interiores domésticos, utensílios como o samovar, aparelho onde se prepara a água para o chá, de que eu nunca ouvira falar antes. Mostrou-me fachadas de residências nobres com seus parques sugestivos, e também as residências humildes das aldeias, a que chamou isbas, pequena casa de madeira muito usada na Rússia para os homens de campo. Ou melhor, do campo. E depois, amavelmente, disse ainda: agora lhe mostrarei o outono em minha terra. Como é poético! E com efeito, um panorama belíssimo, com um pôr de sol nostálgico, quando já se sentia frio, o céu cinzento azulado com reflexos róseos, as folhas se desprendendo das árvores e rodopiando no ar, caindo de encontro às janelas fechadas de várias casas senhoriais, tocou-me a sensibilidade e um sentimento intraduzível, misto de atração e nostalgia profunda, sucedeu-se em meu espírito. Tão forte fora a sugestão por mim recebida, ou a recordação extraída do meu subconsciente, que cheguei a ouvir o rumor do vento e das folhas que se despegavam das árvores para tapetarem o chão. E a entidade tornou a dizer docemente: vejamos agora o inverno. Então, planícies geladas se sucederam, tempestades de neve, granizo, e habitações, e ruas, e estradas, e jardins, e parques cobertos de neve. Todo o panorama detalhado do que possa ser o inverno na Rússia surgiu à minha vista com particularidade que seria longo enumerar. Gente, que deslumbramento isso! Caminhávamos, entretanto, e tão real era a visão, ou o que quer que seja, que eu ouvia os passos do meu acompanhante rumorejando sobre a neve, que rangia sob seus pés. Um convívio doce e afetuoso seguiu-se, então, entre os nossos espíritos a partir dessa data.
Desse convívio, uma impressão terna, gratíssima, eu conservo. A impressão de que meus pecados mais graves foram perdoados por Deus, porque recebi a graça de ter podido conviver espiritualmente com a alma de um santo. Gente, que coisa mais linda! 6 meses depois, olha o tempo que leva, do primeiro encontro, sem que eu estivesse preparada, pois tensionava terminar outro trabalho que tinha em mãos, apresentou-se ele subitamente e ditou pela psicografia de uma única arrancada: O Sonho de Rafaela, que aqui figura em terceiro lugar. O primeiro dentre 2 trabalhos sem referências à Rússia. E, ao terminar, exclamou auditivamente, porque ela via, ela ouvia, ela psicografava, era médium de efeitos físicos, né? E, ao terminar, exclamou auditivamente. Foi para decidi-la de uma vez e ver como será fácil, pois sei que desconhece também assuntos piemonteses. E, realmente, embora o ditado se verificasse tão só psicograficamente, desacompanhado das visões a que me habituei com as demais entidades com que tenho trabalhado, foi esta a obra que mais fácil me tornou captar do além-túmulo. Entrego-a, pois, ao público, esperando que ela reconforte os corações sedentos de esperança, para satisfação da nobre alma de apóstolo que amorosamente me concedeu. Ivone Amaral Pereira. Na apresentação, Leon Tolstói nos fala: sejam estas páginas extraídas de um sincero desejo de ser útil, o testemunho da minha solidariedade aos homens, meus irmãos, perante Deus. Que eles saibam que no dia em que o túmulo se fechar sobre o corpo inerte de um homem, raiará para a sua alma nova era de um destino imortal. Que se estanquem as lágrimas da saudade à beira das sepulturas. Que serene o desespero no coração das mães diante do esquife de um filho que não mais sorri. Que se levante a fronte do ancião, cujo desânimo só tem a morte por finalidade. Para a quem do túmulo existe, é real, é infinitamente mais intensa e positiva a vida com que o Criador nos dotou, vida que nos cenários terrenos tão curta e tão angustiosa nos parece. O ser humano sobrevive em espírito, em inteligência e vontade. Após a corrupção da morte, que nada mais é que a transição de um estado anormal, o de encarnação, para o estado normal e verdadeiro, o espiritual. Se um só dos prováveis leitores destas páginas conseguir acalentar dores e dirimir dúvidas quanto ao importante assunto da imortalidade da alma humana, certificando-se da verdade que há milênios se tenta testemunhar, dar-me-ei por bem recompensado das dificuldades que precisei arredar a fim de ditá-las. E eu me coloco aqui bem lá embaixo, gente, muito lá embaixo. Se uma só pessoa ouvir, acompanhar e se sentir envolvida pelas vibrações desse livro, dessa história de Ivone, eu, que aprendo junto com vocês, vou me sentir imensamente feliz. Continuando aqui. Se apenas um dentre eles sentir que seu coração nela se inspirou para a procura dos santos ensinamentos cristãos, exultarei de alegria, louvando o Senhor por me haver concedido o ensejo de ser útil ao meu próximo. E se um só adepto da revelação espírita, a qual hoje tributo respeito e admiração,
entender que contribuir com pequena colaboração para a sementeira dos vastos campos que ela será chamada a cultivar, terei a consciência reconfortada pela certeza de que cumpri um sacrossanto dever. Mas escrevo apenas para os pobres, os simples e os sofredores. E eu tenho a alegria de reproduzir isso. Sei que somente eles me compreenderão e aceitarão. Dou-lhes, pois, o meu testemunho de imortalidade além do túmulo. Que esse testemunho seja motivo de paz, alegria e fraternidade para os que me lerem, são os votos que aqui deixo. Leon Tolstói. Que introdução belíssima! E aí a gente vê a importância da gente divulgar mensagens que tragam alegria, que, né, espalhem fraternidade, que incentivem ao bem, a coragem de viver. Meimei tem um conto no livro Instruções Psicofônicas que ela fala, a história fala, o conto fala, o Espírito recomenda ser um traço de Jesus a cada dia. Temos essa oportunidade. Vamos aproveitar, né? Primeira história. O reino de Deus. Somos remetidos primeiramente a Lucas, em capítulo 17, versículos 20 a 21, que diz assim: Tendo-lhe feito os fariseus esta pergunta, quando virá o reino de Deus? Respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus não virá com mostras exteriores, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Isso é Jesus falando. E depois, em Lucas, ainda, capítulo 19, versículos 1 a 10. E, tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu, e ele era um dos principais entre os publicanos e pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era, mas não podia conseguir por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, para o ver, porque ali havia ele de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa e recebeu-o satisfeito. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Os publicanos eram detestados, porque era o cobrador dos impostos que devia-se a Roma, aos invasores. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Ao que lhe disse Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E Leon Tolstói nos conta o seguinte: mais gente vendo, oiê, que bom. Eu trouxera para a vida do além o desejo sincero de aprender a amar e servir o meu próximo. Creio mesmo que nos últimos tempos de minha vida, intuições protetoras, bondosamente alimentadas por amigos celestes que se compadeciam do meu pesar por não me haver sido possível ser tão fraterno para com os outros
como desejara, aí já começa o alerta para a gente. A gente tem vontade de exercer a fraternidade? Já exercemos ou não? Um pouquinho dá para ampliar? As pessoas, os atendentes das lojas que nós frequentamos, o porteiro do prédio, quem a gente encontrar no elevador, dá para ser gentil. Dá para cumprimentar. Tudo bem? O pessoal que, né, do táxi que nos ajuda, nos leva para cima e para baixo. A manicure, o cabeleireiro. Gente, o médico, o enfermeiro. O que não falta é gente para a gente ser gentil. Vamos aqui. A gente não sabe pelo que a outra pessoa está passando. E um bom dia, uma boa tarde, com um sorriso no rosto, né? Se a gente é usuário frequente de uma loja, a gente se torna conhecido e as pessoas começam a nos receber com sorrisos, começam a nos ajudar e o bem volta para a gente, com toda certeza. É lei de causa e efeito. Fez, recebeu. Agora, quando a gente age o contrário, também, né? Aí que está o problema. Continuando. Então, ele fala dessas intuições protetoras, bondosamente alimentadas por amigos celestes que se compadeciam do meu pesar por não me haver sido possível ser tão fraterno para com os outros como desejara. Falavam-me de rumos novos que deveria tomar, bem diversos daqueles que a sociedade viciosa do meu tempo me apontara. Ainda estamos assim? Não é? A sociedade viciosa. É só ver agora como é a lei de causa e efeito se fazendo. As pessoas tomando bebida alcoólica sem saber que ali dentro está um metanol, algumas morrendo, desencarnando, e outras adoecendo em hospitais. Quem inventou isso? Inspirado pelo lado negro da força. Lado negro, lembra-se de Darth Vader? Pois é, a turma do lado negro da força, a turma do Darth Vader. Que, aliás, faz um sucesso, eu não entendo por quê. Vamos lá. Carreguei para o túmulo esse pesar. E esse pesar se acentuou aquém do túmulo e se transformou em aflição, em vergonha depois. Ai, meu Deus. E nós, hein? E em remorso. Compreendi, por isso, que, além dos umbrais da morte, o mérito que se nos permite é aquele que o amor, com letra maiúscula, confere. Aliás, não só Emmanuel, mas todos os amigos de luz avisam. O que mais nos apatralha quando a gente volta para casa é que a gente percebe que a gente deixou de fazer um monte de coisa boa, um monte de coisa legal que poderia ter feito. E quando passa em revista a nossa vida inteira, que nem meio, não, 250 de 250 de 250 de pensamento passa batido, a gente revê tudo assim em filme, que a gente possa perceber também as coisas boas que a gente fez. As intenções ficaram nas intenções. E eu, continua nosso amigo Leon Tolstói, que desejara amar sem ter realmente amado. Ai, ai, ai. Vamos ver onde é que a gente se encaixa. Que fora rancoroso quando devera ser brando de coração. Ensinamentos de Jesus. Mamãe Maria
soltou uma frase lá nas bodas de Caná que é conhecido como o mandamento de Maria. Fazer tudo aquilo que ele, Jesus, com ele, com E maiúsculo, nos manda fazer. Que usara da impaciência e do desdém. Quantas vezes? Ai, meu pai. Onde se recomendariam a ternura e o interesse complacente, entendi que nada sabia, que nada fizera de bom, e que urgia reaprender tudo o que uma alma necessita para a reabilitação de si mesma ante o próprio conceito. A gente vê no livro Voltei, do irmão Jacó, que ele teve que começar do zero, e ele trabalhava, foi presidente, se não me engano, da FEB. Chegou lá do outro lado, apagadinho, apagadinho. E a filha dele, que não fazia metade do que ele fazia, em luz. E tem um trecho do livro que ele reaprende, vai para um curso para aprender uma série de coisas ligadas a isso que Leon Tolstói está nos falando. Gente, que livro rico de reflexões, hein? Quem tiver o livro, né, tem PDF, vai analisar e com certeza vai encontrar muito mais coisas do que aqui. Já vou avisando que vou passar de 47 minutos, tá? Vou me estender um pouquinho mais. Porque aqui, esse livro é maravilhoso. Continua Leon Tolstói. Um dia, entre, abre parênteses, direi um dia, para que os homens me entendam, porque nestas plagas espirituais não se poderá expressar assim, visto que se desconhecem os dias e as noites, para somente se integrar a mente no eterno momento, fecha parênteses. Então, a gente já vê que ele está num local espiritual bastante elevado, porque em nosso lar tem o dia e a noite. Se eu não me engano, em Alvorada Nova, que está acima de nosso lar, e é onde vive irmã Sheila e Cair Bachuta, também tem. E aí? Hum. Então, fechou parênteses. Um dia, roguei àquele que é a piedade de me proporcionar ensejo de um aprendizado de legítimo amor ao próximo, mas um aprendizado que saciasse a minha alma até as suas remotas fibras, fazendo desaparecer... Ei, Márcia Oliveira tá aí. Oi, Márcia Oliveira. Beijo, querida. Fazendo desaparecer o complexo da ideia do desamor em que me considerava ter vivido. Quase que a água desceu quadradinha aqui. Vamos continuar. Continua ele, então, contando. Pus-me a passear pelo espaço ilimitado, pensativo e compungido. Triste, né? E, por vezes, recordando meus antigos passatempos pela floresta de Yasnaya Poliana, ao passo que confabulava com a própria consciência, estabelecendo resoluções definidas e programas urgentes. Havia pouco tempo que eu abandonara aos vermes aquilo que fora a minha personalidade social humana. O corpo vai. Aliás, é interessante que mesmo quando a gente desencarna, o que foi o nosso corpo físico serve de alimento a outras vidas. A mente. E está lá passeando, né? Dizendo que havia pouco tempo que havia desencarnado. Então, a mente,
afeita desde o berço às paisagens russas, figurava para si própria os quadros habituais de minha terra natal. E aí a gente lembra em André Luiz que as pessoas criam o ambiente dentro das casas, dentro dos lares e tal, que eles são mais queridos. Né? Em Campos da Paz, no livro Obreiros da Vida Eterna, uma jovem toca ao piano, num sarau. E aí a gente vê que as pessoas têm lá. Se a pessoa gostava de tricotar, ela vai continuar tricotando. Ela cria com a mente a agulha de tricô, a linha, e vai embora. Tricô, crochê, seja lá o que for. Bordar, vamos embora. Os móveis. O Jacó, no Voltei, fala isso, que a filha havia criado um ambiente semelhante ao da terra, o pai dela se sentisse confortável no plano espiritual. Vamos continuar aqui. Então, o que é que ele via? O que é que a mente dele criava? Estepes geladas, aquela planície gelada, estepes geladas a se confundirem com o horizonte, onde o vento soprava, levantando a neve, para reuni-la em montículos que se multiplicavam a perder de vista. As aldeias com suas isbás, relembrando, quem não viu esse pedaço, a casa onde os aldeões viviam, movimentadas pelo trabalho dos moradores, sempre preocupados com suas lides, o gado rumorejando a hora do repouso, as camponesas paulando ou cantarolando ao recolherem as roupas que secavam ao vento desde manhã, os trenós e as troicas. A troika, gente, é um trenó em ponto grande, puxado por 3 cavalos, aparelhado sobre um arco enfeitado com guizos, muito usados na Rússia antiga. Desliza sob uma base longa própria para a neve. Então, e as troicas, regressando com seus nédios proprietários bem aquecidos, aí a pessoa tinha, né? Tinha como usar uma troika, e ainda mais tranquilo sobre suas peliças, depois de vencerem 5 ou 8 verstas. Versta, medida itinerária russa, equivalente a 1.067 metros. Satisfeitos com o resultado de suas compras e vendas. Mas, de súbito, tudo mudou. Vi-me perdido em um campo azul pálido, lucilante de uma aurora, cuja resplendor matizava de doces coloridos a região imensa. E acolá, sentado, meditativo, como a contemplar algo que eu era impotente para também distinguir, entrevi um vulto atraente, cujo aspecto me surpreendeu. Dir-se-ia encontrar-me em presença de um daqueles discípulos do Nazareno, daqueles que, no anonimato, o seguiam em suas idas e vindas pelos contrafortes da Judéia e as planícies de trigo da Galileia. Reparando mais de perto e mais atentamente, compreendi que o vulto discursava para a pequena assembleia de ouvintes sentados pelo chão à sua volta, como de uso no Oriente, e como se concedesse uma entrevista ou uma aula. Em derredor, estendia-se um panorama oriental recordando as descrições bíblicas. Veio-me a impressão de que o tempo recuara 2 milênios, transportando-me, sem que eu percebesse, à Galileia da época da peregrinação do Senhor por suas paragens. A luz da aurora, inalterável, incidia suavemente sobre o grupo e a pradaria em torno, cujas irradiações de madrepérola, esbatendo claros e sombras tão singulares que eu desafio a
todos os artistas que têm passado pela Terra a reproduzirem em suas telas um só daqueles celestes reflexos que então tive a aventura de contemplar. E Marcinha foi embora. Voltou, Márcia? Aproximei-me de mansinho do grupo entrevisto, discreto, algo curioso. E me considerei discípulo daquele provável mestre, como os outros que o rodeavam. E eis o que ouvi e presenciei. Retornaremos a qualquer momento para a nova experimentação terrena, mestre Zaqueu. Fala-nos de ti mesmo, dos tempos apostólicos, das pregações do Nazareno expondo a sua boa nova que provavelmente ouviste. Seria de muito bom proveito que levássemos detidos nas comportas da consciência algo estimulante, deslumbrador desse tempo, para que, uma vez nos sentindo novamente homens, pouco a pouco se fossem destilando pelos escapamentos da intuição essas lições salvadoras que sabes contar à guisa de reminiscências levadas deste plano espiritual em que nos encontramos. Rogaram sorrindo os discípulos, todos atraentes personagens, muito agradáveis de ver. Sobressaltei-me. Zaqueu? Pensei. Mas seria aquele que subiu ao sicômoro quando o Senhor entrava em Jericó para vê-lo passar? Seria aquele em cuja casa Jesus se hospedara, que oferecera ao mestre um festim, enquanto o reino de Deus era mais uma vez ensinado ao de boa vontade entre os convivas? Seria possível mesmo que eu me encontrasse em presença de um espírito que fora publicano, lá embaixo, cobrador de rendimentos públicos da Roma antiga e países submetidos por ela? Os judeus desprezavam os próprios compatriotas que se permitiam servir ao Império Romano, que então dominava Israel. Então, seria possível mesmo que eu me encontrasse em presença de um espírito que fora publicano ao tempo do Senhor, na Judéia, que viesse a conhecer alguém que, por sua vez, houvera conhecido a Jesus Cristo? Excitado, aproximei-me ainda mais. Pus-me à sua frente, sentado como os outros, a olhar para ele. Ao que observava, aquela sociedade retratava uma democracia modelar, superior em moral e fraternidade, mesmo à que eu sonhara outrora para a Rússia e o mundo, nas horas de desesperança, quando observava o mal perseguindo o bem, a força dominando o direito, a treva sobrepondo-se à luz. Eu chegava ali sem credenciais, sem apresentações. Sentava-me entre todos, confiante, como se compartilhasse benefícios da casa paterna entre irmãos. Imiscuía-me para junto do mestre que discursava e ninguém me censurava a impertinência. Não me pediam satisfações pela intromissão. Mais tarde eu soube que, se tal acontecia, era devido à mera questão de afinidades. Somente o fato de havermos todos gravitado para aquele plano valeria pela credencial, que outra não era senão aquela mesma. Quem estivesse ali estava porque poderia e deveria estar. Mais nada. Eu estava ali, devia estar. No além não existem dubiedades nem meias medidas. O que é, é. E era por isso que ninguém me enxotava de junto do mestre que discursava. Eu tinha direitos a estar junto daquele mestre e estava. Olhei-o, àquele a quem haviam chamado Zaqueu, semblante sereno, bondoso, enternecido, ainda jovem.
olhos brilhantes e perscrutadores, como alimentados por uma resolução invencível. Lábios finos, queixo estirado, com pequena barba negra em ponta, recordando o característico fisionômico dos varões judaicos. Tez alva, sobrancelhas espessas, mãos pequenas, pequena estatura, coifa, discreta, listrada em azul forte e branco, manto azul forte, barrado de galões amarelos e borlas na ponta. Isso era uma característica da roupa daquela época. Eis a materialização do homem que teria sido, há 2000 anos, aquele espírito que assim mesmo se apresentava a seus ouvintes do mundo espiritual, disposto a cativá-los através da regressão da memória a essa personalidade remota que tivera sobre a Terra. Confesso que durante meus antigos estudos sobre o Evangelho, nutrira grande simpatia, olha a explicação da afinidade aí, por essa personagem que vemos nas páginas santas, admiradora incondicional de Jesus, dotada de inclinações generosas a serviço do próximo, desejando repartir entre a pobreza parte de sua própria fortuna, desinteresse raro em qualquer tempo sobre a terra. Eu a entrevia, então, através dos versículos de Lucas, um caráter profundamente terno, simples, um idealista disposto ao auxílio aos semelhantes, não obstante tratar-se de pessoa que, embora poderosa e influente na localidade em que vivia, como chefe dos cobradores de impostos que era, se via, por isso mesmo, repelida e moralmente estigmatizada por aquela sociedade preconceituosa. E foi com o coração excitado por todos os raciocínios consequentes de tais lembranças que a ouvi atender à solicitação dos discípulos. Mas o que Zaqueu falou fica para a semana que vem. Nós paramos por aqui agora. Foi uma prece rápida. Gratidão a Deus, acima de tudo, pela vida, pela possibilidade de sintonia, afinidade, livre-arbítrio, reforma íntima, pensamento, vontade, amor, tudo aquilo que nós temos e que estamos aprendendo a usar e que possamos chegar melhorzinhos no plano espiritual. Senhor Jesus, que nós possamos, no nosso tempo e do nosso jeito, dentro das nossas possibilidades, ser um traço seu a cada dia. Mãe Maria, nos dê força, nos pegue pelas mãos para que a gente possa fazer o que seu Filho nos manda fazer. Crianças espirituais que todos somos. Gratidão a Leon Tolstói, a Ivone do Amaral Pereira, e gratidão a todos os companheiros espirituais que estão sempre conosco, encarnados e desencarnados. Muita paz para todos nós. Acabou meu tempo. Até terça-feira que vem, com a continuação desse livro maravilhoso. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fiquem bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.